E na tela com a gente agora já o ministro Carlos Fávaro, que diversas vezes já esteve aqui conosco para desmistificar essas falsas informações. Pois é, Tudo bem, vejam aí a importância, já estamos com o ministro Carlos Fávaro, que inclusive acabou de voltar da China, né, ministro? O senhor estava também nessa comitiva, conversando com os chineses e agora, novamente, a China aparece no assunto por causa da suspensão da compra da nossa carne. Primeiramente, obrigada. A gente imagina aqui o tamanho da agenda do senhor neste momento para esclarecer as informações para brasileiros e brasileiras. Isabel Mega foi quem viabilizou essa entrevista. Ministro, primeiramente, como é que a informação chegou até vocês? É uma ave que adoeceu? Uma pessoa que adoeceu? O que exatamente trouxe esse sinal de alerta? Bom, muito obrigado, antes de mais nada, a toda a CNN, Brasília, a Isabel, a Elisa, o Pedro Duran, todos estão nos dando essa oportunidade de, primeiro, tranquilizar a população brasileira. Nós temos o melhor sistema sanitário do mundo, falo isso com muita segurança. Esse vírus da gripe aviária circula pelo mundo há pelo menos 19 anos. E o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que não tinha agora a gripe aviária nos seus plantéis comerciais. Veja que o primeiro caso aqui no Brasil, em ave silvestre, aconteceu há 2 anos, exatos 2 anos atrás. E nenhum lugar do mundo se demorou tanto. Quando chega do animal silvestre, poucos dias ou no máximo meses, já é encontrado casos em plantéis comerciais. E nós conseguimos, graças a esse sistema robusto brasileiro, bloquear essa entrada. Um dia ia acontecer. Né? E foi o fato que acabou acontecendo. Mas, imediatamente, quando nós tivemos, respondendo a sua pergunta, animais começando a ter sintomas de gripe aviária, nós bloqueamos a região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, fizemos os testes, reconfirmamos os testes, e isso, então, ao dar ontem à noite a confirmação definitiva de que era gripe aviária, nós publicamos no Diário Oficial da União o status de emergência zoossanitária por 60 dias. Estamos com o bloqueio dos 10 quilômetros, suspendemos o Rio Grande do Sul das exportações, cumprindo o protocolo. Nesses 2 anos, nós conseguimos revisar protocolo com vários países do mundo. É o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Japão. Há um mês atrás, quando estávamos numa missão com o presidente Lula, nós revisamos esse protocolo. O Japão, que consome 70% da sua carne de frango, é oriunda do Brasil, é um grande player comercial. Então, a gente agora, neste momento, estamos com todas as ações sanitárias em curso, as barreiras sanitárias em curso. Essa granja já teve seus animais abatidos, toda a região está em alerta para que a gente possa, o mais rápido possível, com muita transparência e com muita eficiência, voltarmos ao status normal e restabelecermos as comercializações com todos os países do mundo. Entrevista importantíssima, hein? Estamos ao vivo com o ministro, a pessoa que responde por esse assunto no Brasil e conversa agora com a CNN Brasil. Isabel Mega, você que viabilizou essa entrevista, fantástico que você tenha conseguido. Por favor, Mega. Oi, ministro. Muito obrigada por nos atender aqui de prontidão. De fato, é importante ter o senhor aqui neste momento para esclarecer para todo mundo os impactos de diferentes pontos de vista, né? O senhor trouxe para a gente também, compartilhei já essa informação sobre a questão da China, ministro. Eu queria ouvir do senhor o que acontece com o frango que já foi embarcado e o frango que está no porto, pronto para ser embarcado. Quais são as medidas em relação a esses 2 cenários, ministro? Bom, como o sistema, Isabel, é muito eficiente, o sistema brasileiro, com alto nível de rastreabilidade, nós conseguimos demonstrar a todos os países do mundo a origem das cargas que estão nos portos e também já em curso de transporte. É importante dizer que o bloqueio comercial se dá a partir deste momento, da publicação, da verificação do caso específico e da publicação no Diário Oficial da União. Portanto, não há prejuízo comercial
para trás, né, no que estava sendo produzido e exportado até ontem, e que a gente agora vai trabalhar, então, com muita rapidez, com muita eficiência, rastreando toda a produção oriunda desta granja, fazendo a destruição de todo o material, quer seja ovos produzidos, animais que já foi feito toda a inviabilização desses animais, para que a gente possa bloquear o caso e, mais rápido do que esperado dentro do protocolo sanitário de 60 dias, antes disso, a gente quer, então, já ter restabelecido a normalidade com todo o mundo. Seguimos aqui ao vivo com a entrevista. Pedro Duran também participa com o ministro Carlos Fávaro. Obrigado, Elisa. Ministro, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. O senhor estava explicando que há um alerta feito para toda a região, né? A região ali de Montenegro, do Rio Grande do Sul. Eu queria entender em termos práticos, o que significa isso? Vocês vão enviar técnicos para visitar as granjas, para poder fazer testes em aves? Vocês vão tentar rastrear essa ave para saber se esse vírus veio de outro país e foi trazido para o Brasil? Os especialistas me falavam que esse alerta de que a gripe aviária poderia chegar aqui já vem desde 2022, quando a gente tinha os primeiros indícios de que ela estava circulando. E o sistema sanitário brasileiro conseguiu frear esse avanço nos últimos anos. Então, queria saber de forma muito prática, como se fosse uma criança de 5 anos mesmo, o que vocês vão fazer a partir de agora naquela região ali? Os 10 quilômetros, muito bom, Pedro. É importante a gente esclarecer e é com total transparência que a gente traz tranquilidade ao mercado e aos consumidores. O raio de 10 quilômetros já está todo monitorado. As equipes da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, estão todas presentes, visitando todos os estabelecimentos. A qualquer indício, a qualquer sintoma de animal doente, ao completamente isolamento também dentro dos 10 quilômetros de outras granjas, nós estamos monitorando todas elas, rastreando a produção da granja que foi detectado o caso, para onde foi ovos dessa granja e inutilizando esses ovos, tomando todos os protocolos sanitários para restringir dentro do menor raio possível o caso de gripe aviária. É importante, como você disse, que esse vírus circula no mundo desde 2006, portanto 19 anos. E o Brasil, posso lhe assegurar, o único dos grandes players mundial da produção de aves que até agora não tinha gripe aviária nos seus plantéis comerciais. E quando veio ave silvestre em todos os países do mundo, poucos dias acabava se instalando em granjas comerciais. O Brasil tem um sistema tão forte que duraram 2 anos, desde as primeiras aves silvestres encontradas no litoral do Espírito Santo brasileiro há 2 anos atrás, até o dia de hoje. Com isso, Pedro, nós conseguimos começar um trabalho de revisão dos protocolos sanitários. Revisamos o protocolo sanitário, por exemplo, com Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Japão, e com isso, com esses países que nós conseguimos avançar na revisão, a restrição comercial se dará primeiro no estado do Rio Grande do Sul, na sequência somente o raio de 10 quilômetros. Ministro, o município que deu o caso. Desculpa, eu vou te interromper só para tirar uma dúvida pontual. Vocês acham então que uma ave contaminada com o vírus chegou pelo oceano e pousou no litoral brasileiro e chegou até Montenegro? O caminho foi o Oceano Atlântico, uma ave silvestre, é isso? Não foi isso. O que eu lhe disse é que há 2 anos atrás, uma ave silvestre apareceu doente no litoral do Espírito Santo. Uhum. De lá para cá, nós então colocamos o status sanitário em alerta, intensificamos as fiscalizações e conseguimos segurar 2 anos da entrada numa granja comercial. Seria inevitável que iria entrar. Infelizmente, esse dia chegou. E agora o que nós estamos isolando este raio de 10 quilômetros. Não sabemos de onde veio o foco nesta granja especificamente. Mas o que é importante não é de onde veio, e sim aonde se instalou o foco para isolar, rastrear toda essa produção para que ela não dissemine
dissemine foco para outras regiões brasileiras. É isso que estamos fazendo nesse momento para garantir o mais rápido retorno ao status de normalidade. É importante também, Pedro, dizer a toda a população brasileira que tenham a tranquilidade de continuar consumindo com segurança carne de aves e ovos com tranquilidade. Não há transmissão da doença em consumir carne de frango e ovos. O risco existe, sim, para quem manuseia os animais, os tratadores, as pessoas que entram nas granjas. Por isso tem um protocolo sanitário que também protege essas pessoas. Mas ao consumo de ovos e carne, toda a população pode ficar tranquila, continuar consumindo sem menor risco à saúde humana. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil. Estamos em transmissão simultânea também com CNN Brasil Money, tá bom? Então, os dois canais comunicados para podermos ouvir a fala tão importante do ministro. Basília Rodrigues. Ministro, tudo bem? Bom dia. Além do caso ou dos casos no município de Montenegro, o Ministério da Agricultura já foi informado, tem suspeita de transmissão em outros municípios gaúchos. Há notícias da morte de cisnes e patos em um zoológico em Sapucaia do Sul, por exemplo. Seria um caso também, ou casos de gripe aviária? É isso. O governo entende que outros municípios gaúchos podem estar também contaminados em suas granjas, zoológicos, os animais dessas localidades? Olá, Basília. Importante também esse esclarecimento. O que afeta a relação comercial é casos em granjas comerciais. E é um único caso no município de Montenegro. Em aves silvestres, isso desde 2023, no dia 15 de maio, portanto, exatamente 2 anos atrás, nós tivemos o primeiro caso, como já disse, no litoral do Espírito Santo, depois em alguns outros casos no território brasileiro, em aves silvestres. É fato que tem a investigação num zoológico em outro município do Rio Grande do Sul. Mas isso é ave silvestre e não restringe a comercialização. Só aumenta a fiscalização em toda a região, para que isso não adentre em granjas comerciais, que esse é o foco da fiscalização. Perfeito. Então, a preocupação é com aves comerciais e não aves silvestres, né? A Luísa Martins nos trouxe essa apuração que morte de cisnes em zoológico no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapucaia, também é apurada. Mas o ministro já esclarece. A preocupação é com aquilo que é comercializado. Tá aí a matéria, ó. Morte de cisnes em zoológico no RS também é apurada. Vocês estão vendo ali em cima o selo do CNN Brasil Money e eu até compartilho, aproveitando que nós estamos aqui juntos em transmissão simultânea, eu compartilho aqui uma pergunta do Gabriel Monteiro, que está ali na transmissão também do CNN Brasil Money. Ministro, o senhor disse que era inevitável que a gripe entrasse em granjas comerciais, vocês já estavam monitorando, já se anteciparam, e o Brasil tem uma expertise gigantesca, né, nesse quesito. E aí a pergunta do Gabriel também é inevitável que novos focos apareçam em outras regiões? Vocês falaram sobre essa restrição apenas no Rio Grande do Sul e num raio de giro de alguns quilômetros, né? De 10 quilômetros. Mas aí como é que fica o foco? Todas as granjas já entram em estado de alerta, é isso? Todos. O Brasil, desde 2023, nós subimos o status sanitário de alerta para todo o Brasil. A rede sanitária brasileira, que é muito robusta, está trabalhando muito forte na prevenção. É importante dizer que um dos critérios mais relevantes é a transparência, a boa informação, e por isso vocês nos ajudam muito a esse processo. A imprensa com qualidade na informação, levando tranquilidade também à população, é uma forma também da gente bloquear este vírus em todas as regiões brasileiras, aliados às secretarias de defesa agropecuária dos estados e dos municípios, faz com que o Brasil tenha o melhor sistema sanitário do mundo. Então, mas para voltar a ser específico, nós estamos monitorando o raio de 10 quilômetros na totalidade, todas as granjas, a qualquer indício de animal doente. Os procedimentos avançam, mas não existe isso hoje
em nenhuma granja até este momento, fora desta granja que foi detectada no município de Montenegro. Tem, sim, o caso do zoológico, que também está sendo monitorado, como já tiveram diversos outros casos de animais silvestres. Mas a preocupação e a garantia que nós temos que dar é de não entrar em granjas comerciais. Caso entre, os procedimentos são tomados imediatamente, com o rastreio da produção, com a utilização dos ovos ou dos animais, para que o foco seja restrito. Isabel Mega, agora com a próxima pergunta, até para a gente conseguir liberar antes ainda do ministro, né? Porque outros colegas da imprensa também querem entrevistá-lo. Vamos agora tipo um ping-pong, tá? Para a gente conseguir matar a curiosidade aqui de mais tópicos. Mega, por favor. Ministro, vamos falar da China, né? O senhor nos trouxe a informação de que a partir de hoje a China suspende a compra de frango em todo o território brasileiro. Queria que o senhor pontuasse com a gente qual é o impacto disso, quanto tempo pode durar essa suspensão, se dá para a gente falar desse prazo dos 60 dias que o senhor tinha falado anteriormente e que vocês esperam não usar todo esse prazo em relação ao que se coloca como emergência do ponto de vista sanitária também, ministro. Quais outros países poderiam vir na esteira de uma adoção mais rigorosa para todo o território brasileiro, como a China? É importante dizer, Isabel, que a gente já vinha em tratativas com a GACP, que é o órgão oficial sanitário chinês, para a revisão do protocolo. A gente buscava, como conseguimos com o Japão, como conseguimos com os Emirados Árabes, como conseguimos com a Arábia Saudita, vários outros países, com o Reino Unido, nós conseguimos a revisão desse protocolo, restringindo o município, o raio de 10 quilômetros no município, caso viesse a ocorrer o caso de gripe aviária. A China, infelizmente, restringe todo o país. O estado sanitário de emergência é de 60 dias, o foco tem um período de aproximadamente 28 dias, a gente conseguindo eliminar todo o foco, rastrear todos os animais e produção desses animais oriundos do foco, a gente acha que é possível, com muita transparência, com muita eficiência, estabelecer um fluxo normal, inclusive com a China, antes dos 60 dias. Muito bem, ministro. Além de Montenegro, quais outras cidades os fiscais devem visitar? Qual vai ser o trabalho deles nessas cidades? Não, todo o Rio Grande do Sul está em alerta, o Brasil todo tem os focos, então o sistema de emergência para todo o Brasil, nós temos fiscais de estrutura em todo o território nacional, está todo ele em estado de emergência, foi decretado no Diário Oficial da União de hoje cedo, em especial do Rio Grande do Sul, e ainda mais com rigor e foco total no raio de 10 quilômetros. Então você começa de fora para dentro, fechar o cerco ao foco de gripe aviária. Todo o Brasil está em emergência, o Rio Grande do Sul com um alerta total e a região do raio dos 10 quilômetros, todas as propriedades, todos os aviários do raio de 10 quilômetros serão visitados e fiscalizados. Basília? Ministro, como assegurar que as pessoas podem comer carne de frango hoje, antes de todo esse processo que vai ser reforçado, de fiscalização e tudo mais, as pessoas podem comer frango hoje? Eu queria que o senhor explicasse por que somente as pessoas que tratam a carne de frango têm mais preocupação do que quem consome o frango. É importante dizer isso para trazer tranquilidade à população, Basília. Não é recomendado e não pode consumir carne de frango e ovos cru, até por outras doenças, como, por exemplo, salmonela. Então, ao passar por um processo de cozimento, elimina-se totalmente o vírus. Então, se por um acaso algum animal tivesse contaminado, ao passar por um processo de cozimento, é eliminado o vírus. Por isso, é completamente seguro o consumo humano da carne de frangos e também os ovos. O risco de transmissão ao ser humano se dá pelo manuseio com o animal infectado ou com o manuseio da carcaça do animal que esteve doente. Por isso,
o alerta e os procedimentos são rigorosos para essas pessoas, os tratadores, as pessoas que têm acesso direto à granja e aos animais que foram contaminados. Com relação à carne e os ovos, tranquilidade total à população brasileira e à população mundial. Agora também identificar o tamanho da perda, né? Quantos milhares, milhões de reais essa granja no Rio Grande do Sul terá perdido com tudo isso. Ministro, muito obrigada pela gentileza de responder nossa rodada aqui de perguntas. Obrigada, bom trabalho daqui para frente. Eu agradeço muito, vocês têm um papel fundamental neste momento e a oportunidade que me deram será de grande valia para o esclarecimento, tanto para o mercado como para os consumidores. Muito obrigada, ministro Carlos Fávaro, responsável pelo assunto da agricultura e pecuária no Brasil.